Olá, olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É o nosso primeiro Apps Talks ao vivo, numa live, formato de live aqui pelo Instagram, no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre economia, expectativas, perspectivas econômicas para 2021. Ninguém melhor do que Caio Megali, economista-chefe aqui da XP, para falar sobre a gente, discorrer, inclusive, com um briefing aqui muito novo, acabou de ser atualizado, perspectiva para a inflação, no boletim aqui na página de conteúdos da XPI, e a gente vai falar sobre tudo isso, né? A gente teve um ano atípico, conturbado, com muitos altos e baixos, perspectivas econômicas alteradas a cada notícia que vinha do começo do ano, desde a pandemia até hoje, e hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente no nosso perfil, para dizer que a gente também vai publicar essa nossa live, esse nosso bate-papo no nosso canal do YouTube. Então, entrem lá no nosso canal do YouTube, Apps Investimentos, se inscreva, deixa o seu like lá para a gente, é conteúdo de qualidade para te ajudar a tomar melhores decisões sobre os seus investimentos. E, Caio, muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, falando que eu já tinha te conhecido há um bom tempo aqui em Fortaleza, por conta de instituição, quando você fazia reuniões de APMEC. Então, é um prazer receber você aqui no Ápice, no nosso canal. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece, é difícil quem não te conheça ainda, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem está assistindo a gente, e eu já vou engatar com você no primeiro bate-papo, por que alteração de perspectiva de inflação para o ano que vem. E antes disso, eu queria que você falasse para a gente, contextualizasse tudo. O que você esperava de 2020? O que teve que ser alterado? As alterações mais drásticas por conta de pandemia? E aí a gente vai conversando, porque eu tenho um monte de pergunta para fazer aqui para você. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Caio. Legal, Milena, obrigado pelo convite. Boa noite a todos, é um super prazer estar aqui. De fato, estou há pouco tempo na XP, já nem tão pouco assim, né? Já estou há 2 meses aqui e é uma super experiência, uma empresa muito bacana, estou super contente e começando a desenvolver aqui o trabalho na área econômica da XP. Antes de me juntar aqui à equipe, eu estava no governo, na verdade, né? Eu fiquei 4 anos no governo. Fui secretário de Fazenda aqui da cidade de São Paulo, né, do município de São Paulo, por 2 anos, e depois eu fui para o governo federal, onde eu fiquei como secretário de Indústria e Comércio e assessor lá do Ministério da Economia. Então foram ali quase 4 anos entre prefeitura e governo federal no setor privado. E antes disso eu tinha uma carreira no mercado financeiro, no setor privado, né? Comecei a carreira na década de 90, no Lloyds Bank, sempre como economista, né? Fui 4 anos do Lloyds, aí saí um pouco, fui para o Rio de Janeiro, fiz mestrado, sou formado em economia na USP aqui, fiz mestrado na PUC lá no Rio, voltei para o mercado, fui do Gávea Investimentos por um tempo, depois Mauá Investimentos, sempre aqui na parte de gestão de recursos, aí depois virei um pouco a minha carreira, fui para o Itaú, né, com uma instituição diferente das que eu tinha passado antes, aí com uma instituição bem maior, tal, e como membro da equipe econômica responsável exatamente pelo relacionamento com clientes, relacionamento com toda a parte externa do banco, né, levando o cenário do Itaú, e acho que foi num momento desses, né, entre outras coisas, eu fazia as reuniões da APMEC, a gente falava ali o cenário de pano de fundo, né, antes de entrar nos detalhes ali do banco, e foi uma experiência de 7 anos quase, e aí eu fui para o governo e agora estou de volta na XP. Então, acho que retomar a carreira no setor privado nesse momento está sendo muito interessante, não só pelo momento totalmente maluco que nós estamos vivendo, né, no mundo e na economia, mas numa empresa que, assim, de fato, está fazendo parte dessa transformação espetacular que está acontecendo no mercado. Eu tive hoje à tarde uma discussão com o BIS, que é aquele banco central dos bancos centrais, aí tinham gente de instituições financeiras, gente de bancos centrais de várias regiões do mundo, e a discussão era exatamente essa, né? A revolução que está acontecendo nos mercados financeiros no mundo, e especialmente no Brasil, porque tem 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo, que é muito interessante, né? Essa revolução tecnológica, que está
permitindo muito maior competitividade, né, fintechs, etc. O E o Pix, juro, né? O próprio Pix agora Pix, do que é Banco uma Central, né, revolução, né? o Open Banking, que o Banco Central, quer dizer, o Banco Central está fazendo um trabalho espetacular nessa linha, né, e ao mesmo tempo juros muito baixos, né. Imagina, provavelmente esse nosso encontro foi mais ou menos há uns 5 anos atrás, 5,5, 6 anos por aí. Quando que naquele momento a gente podia imaginar que o juro no Brasil seria 2, né? Não real, não acima da inflação, 2 em termos nominais. Hoje a inflação está correndo aí 3 e pouco, ou seja, nós estamos com um juro real negativo, né? E o Banco Central não está sinalizando mudança dessa política no curto prazo. Então é uma revolução fantástica, muita gente entrando no mercado, a bancarização rápida da população, é um negócio muito legal, e está na XP, que está no centro disso tudo, é espetacular, né? Então, maravilha. E, Caio, vou aproveitar assim, você tem uma experiência muito grande, não só no setor privado, mas os últimos anos no setor público, né? isso. E a gente começa aí a ter insinuações de dificuldades no setor público, se não caminhar em linha reta ali, né, para o ano que vem. Então, eu queria te colocar já na fogueira dessa nossa conversa, o que mudou de perspectivas que você tinha antes da pandemia ocorrer, né, de crescimento, a gente estava passando por um momento transformacional aqui no Brasil, mas em todos os sentidos. Veio a pandemia que retardou. Eu queria que você contextualizasse aqui para a gente, para quem está assistindo a gente, como foi isso, né, essas mudanças econômicas que a pandemia trouxe, e quais são as mudanças pós-pandemia que você acredita que a gente vai se deparar daqui para frente, ou pelo menos que a gente começa a caminhar com esse início ali de a possibilidade de termos vacina para o ano que vem. Queria que você contextualizasse isso tudo na visão que você teve, tanto no setor público, né, e para o setor privado também, se tem muita diferença, se não, porque a gente que está aqui, que não participa do setor público, a gente tem aquela dúvida, será que os caras olham mesmo a realidade? Como é que é a cabeça disso, né? E muitos dos nossos clientes e dos nossos espectadores podem estar pensando, gente, 2021 vai ser ano pré-eleição. Como é que vai ficar esse caminhar reto no centro para não ultrapassar teto de gastos? Então, eu queria que a gente já entrasse nessa toada aí desses assuntos, claro, para você elucidar todo mundo. Claro, não, vamos lá. Não, de fato, assim, a experiência no setor público é fantástica, a experiência no setor privado é bacana. Agora, não tem nada parecido com o que está acontecendo esse ano, né? Esse ano foi, assim, e continua sendo, né, uma montanha-russa maluca. Nós começamos o ano, e eu estava lá no Ministério da Economia, a gente acompanhava os dados ali de investimento internacional, arrecadação de impostos, todos os indicadores da economia, e estavam todos mostrando que, assim, depois de um certo tempo de reformas, né, a gente lembra que o Brasil está em reformas, né, no lado fiscal desde lá de 2015. Né, quando a Dilma ganha o segundo mandato, ela traz o Joaquim Levy para meio que botar ordem na casa, ele começa a fazer o trabalho, aí troca o governo, vem uma equipe nova, fazem as reformas, lá teto de gastos, TLP, aí entra este governo atual, reforma da Previdência, um discurso muito forte ali do lado, né, de trazer de volta aqui, reestruturar as contas públicas, diminuir o endividamento, para poder gastar menos com juro e mais com outras coisas que são importantes, né? E tudo isso estava ali no caminho. Estas reformas fiscais foram fundamentais para trazer o juro para baixo. O juro não estava em 2 antes da pandemia, mas já estava ali em 4,5, 5, né, já estava num nível baixo. Essa transformação no mercado financeiro que eu mencionei há pouco. Então, era um ambiente, um mundo bem, um mundo crescendo, então era um ambiente propício ali para uma arrancada da economia que estava começando a acontecer. Claro que tinham muitos desafios ainda para frente, mas parecia que a coisa estava começando a entrar nos eixos. E a pandemia foi uma coisa assim muito avassaladora, porque nós estávamos ali em fevereiro olhando para essa percepção, tinha uma coisa ali na China acontecendo, que a gente estava obviamente acompanhando, chegou na Europa, mas é muito difícil você fazer medidas preventivas para uma crise que assim, você não sabe nem exatamente qual é a raiz, a intensidade,
né? Você não pode errar a mão. Isso é uma coisa importante do setor público. Você tem que tomar muito cuidado, porque você toma uma medida preventiva. Imagina, fecha a economia toda antes da pandemia chegar. Se não fosse se a pandemia não chegasse, seria um caos, né? Desastre. Um desastre sem justificativa. Então, é muito difícil. Você tem que ir ali dia a dia analisando e reagindo, né? E assim, de uma semana forte para duas semanas depois, a gente estava a pandemia tinha de fato virado uma realidade no continente como um todo, a necessidade de fechar todos os serviços e a economia e desenhar medidas preventivas, né? E aí, de novo, a história econômica não ajuda muito, porque nós estamos acostumados com crises econômicas que são de origem financeira, né? Que tem lá você tem que atuar para resolver um problema e, do outro lado, estimular a economia para crescer, dar crédito e tal. Ali era uma crise totalmente diferente, né? A resposta não era estimular as pessoas a irem às ruas, a comprar, a consumir, não. A ideia era, fica todo mundo em casa, fecha tudo, e as políticas são tem outro objetivo, é manter as pessoas vivas, né? Financeiramente, pelo menos. Tinha as políticas da saúde para manter as pessoas de fato vivas, né? Mas as medidas econômicas eram para manter pessoas físicas e jurídicas vivas. Então, linha de crédito, de gestão de caixa, né? Transferência de dinheiro para as pessoas que estavam perdendo emprego ou para aqueles trabalhos que eram muito ligados ao ciclo econômico, né? Eu me lembro uma vez o ministro Paulo Guedes estava contando que ele estava saindo foi logo no comecinho e foi quando a gente realmente viu a importância de um programa como o auxílio emergencial. Ele saiu do hotel dele, né, onde ele estava morando ali há muito tempo, uma confusão toda no hotel, era todo dia muita agitação, e tinha uma fila de táxis e o hotel vazio. Já estava vazio, a pandemia já era uma realidade, e ele perguntou para os taxistas, vem cá, o que vocês vão fazer da vida? Eles, por que vocês estão aqui, né? Não tem mais ninguém no hotel. E eles falaram, a gente não tem o que fazer da vida. Se a gente não estiver aqui, vai fazer o quê, né? Então ele olhou e falou, puta, se a gente não salvar essa turma, vai ser um problemaço. E foi dali que começou, aí surgiu a ideia dos R$200, que viraram 500 no Congresso, que viraram 600 depois, e enfim, a coisa toda veio. E do mesmo jeito que e aí, isso nós estávamos vivendo ali no Brasil, aqui no Brasil, mas estava acontecendo no mundo inteiro, né? E eu me lembro que naquele momento, a gente vendo o noticiário, isso era um comentário geral, parecia tudo muito descoordenado, né? Cada país anunciava uma coisa, cada um tentava fazer, porque foi avassalador para todo mundo de fato, né? E com consequências dramáticas, né? Sociais e psicológicas, pessoas morrendo nas ruas. Isso até, sei lá, março, abril. 4 meses depois, esse negócio que parecia meio caótico, na verdade foi super bem coordenado. Talvez não intencionalmente, mas foi super bem coordenado. Os principais países do mundo, as principais regiões, fizeram programas intensos de transferência de renda, de preservação de emprego e de crédito barato para as empresas, principalmente restaurante, loja, tal, que tiveram que fechar, né, capital de giro, que funcionou. Funcionou perfeitamente? Não. O tempo normal do governo é difícil, desenhar políticas é difícil. Normalmente você faz um pacote desse para 4, 5 meses à frente. Aquilo precisava ser na semana seguinte. Então, tem bateção de cabeça, tem no mundo inteiro, tá? Não é aqui. Tem exageros. E aí, quando você analisa, fala, vem cá, dou 1, 3 ou 5? Ah, dá 5. Porque nessa situação tem que errar para mais, não para menos, né? Não pode faltar, tem que errar para mais. E assim foi. E, de fato, se a ideia era errar para mais, eu acho que o mundo errou para mais mesmo, porque foi muito estímulo, muita coisa, né? As pessoas se acostumaram de alguma forma com a pandemia, as curvas começaram a fletar, deu resultado, né? As políticas de distanciamento social, e do mesmo jeito que o primeiro trimestre o segundo trimestre foi um colapso, foi um caos, o terceiro trimestre foi uma explosão, né? Primeiro a China, depois os Estados Unidos, aquela coisa muito forte, voltou muito rápido, né? As pessoas com dinheiro na mão, de repente, regiões do Brasil viram sua renda disponível triplicar, porque o auxílio emergencial, que ia de 600 até 1.200, triplicou a renda disponível de muita gente. E aquilo veio com uma demanda fortíssima. E reprimida, né?
E reprimida porque os momentos que a gente ficou em casa, todo mundo queria comprar, e é tanto que a gente viu o resultado nas varejistas de e-commerce como nunca antes, né? Pois é, e mais do que isso, não só reprimida, como canalizada para algumas coisas, né? Você ganhou um dinheiro na tua casa. Pode viajar? Não. Pode ir no restaurante? Não. Pode... não. O que você vai fazer? Reforma a casa, então material de construção, compro comida, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro, né? Então, esse setor, o que estava aberto, recebeu uma enxurrada de demanda. E aí a economia ficou toda desse jeito, assim, sabe? Toda cabeça no forno, pé no congelador. Alguns segmentos, material de construção, alimentos, varejistas, como você falou, explodindo, vendas online, essas coisas. E, por outro lado, serviços, eventos fechados e restaurantes ainda muito deprimidos, né? Então, essa foi a cara do terceiro trimestre, uma retomada muito forte. E aos poucos abrindo algumas coisas, restaurante abrindo, serviços abrindo, né? Qual foi a consequência disso tudo? Duas consequências. Primeiro, endividamento disparou no mundo inteiro, né? Todo mundo ficou mais endividado, né? Segundo, inflação. Alimentos, inflação de alimentos, primeiro, depois a inflação de bens duráveis, porque olha que coisa, né? Vem um choque desse, quem produz geladeira, liquidificador, eletroeletrônico, veículos, aço, para tudo, né? Foi um shutdown, de fato, um apagão da produção. Ninguém imaginava que a demanda fosse vir. Quando vem, ninguém sabe se ela vem para valer. Então, a demanda foi e a oferta ficou. Exato. Né? Hoje, se você fizer uma reforma na tua casa, você vai comprar móveis, não tem móveis para entregar. Não tem eletroeletrônico para entregar. Não tem tijolo em alguns lugares para construir. Porque aí começou a dar apagão agora de oferta de algumas coisas, os preços dispararam. E é o que nós estamos vivendo agora, né? A inflação começa a vir. E o que vai reabrindo também vai buscando correr atrás do prejuízo. Passagem aérea, voltaram os voos, as passagens aéreas deram um salto. Restaurantes reabriram, deram um salto de preço, né? E tudo isso foi compondo o quadro de inflação mais alta. Então, esse é o primeiro, aliás, esses dois eventos. Mais endividamento em vários países e mais inflação. No Brasil, os dois piores do que o resto do mundo. Por quê? Porque o Brasil, diferente do resto do mundo, estava já com problema fiscal antes da pandemia. O mundo entrou nessa pandemia ajustado fiscalmente, né? Compara com 2008. Lembra dos PIGs? PIGs era Portugal, Itália, Grécia e Espanha, né? Quando deu a crise de 2008, esses caras estavam com as contas todas ferradas. E aí, uma coisa levou a outra, potencializou e tal. Agora não, estava todo mundo com as contas ajustadinhas. Pra você ter uma ideia, o Peru tem 20% do PIB de dívida. O Chile, 20% do PIB de dívida. A Colômbia, um pouquinho mais, 25%. O México, que é o pior da região, tem 50%. Sabe quanto tinha o Brasil? 80%. Antes da pandemia. Chega a pandemia, quem está ajustado, todo mundo gasta. Aquilo que eu falei, no desespero, você tem que gastar. Mas quem está ajustadinho tem bala na agulha para gastar. Tem munição. Quem não está, que era o Brasil, já estava com a corda no pescoço, pulou para 100% do PIB de dívida. E agora nós estamos numa situação muito delicada, que é o seu ponto lá do teto de gastos, que a gente já vai falar mais para frente, né? Então, o Brasil foi mais agudo o problema fiscal do que do resto, porque a gente já entrou meio derrapando, meio cantando pneu. E do lado da inflação, também foi pior. Sabe por quê? Porque, ao contrário do resto do mundo, a taxa de câmbio depreciou quando veio a crise e depois voltou. A maioria das moedas, o peso mexicano, o peso colombiano, o sol do Peru, o dólar australiano, a moeda da Nova Zelândia também, mas da África do Sul, todas depreciaram forte com a crise no segundo tri e voltaram bem quando a China recuperou, as commodities subiram e todo mundo voltou. O Brasil não voltou. O nosso câmbio ficou lá pendurado no 5,80. Pulou lá para cima, até voltou um pouquinho, mas depois ficou pendurado no 5,80. Abriu uma boca de jacaré, assim. O nosso câmbio lá em cima, depreciado, e as outras todas se valorizaram. Esta valorização do câmbio das outras moedas foi importante para segurar a inflação. Aqui não. Aqui a inflação veio na veia, porque a gente não teve apreciação cambial. Agora, mais recente, o câmbio está vindo.
né? Então, o Brasil ficou com esses dois problemas. E agora, quando nós estamos na expectativa de sair, sai a notícia da vacina, parecia tudo bem, né? Terceiro trimestre forte, vacina vindo ali no começo do ano, resolvemos o problema. Mas aí vem uma segunda onda que está começando a perturbar, né? Está sendo forte na Europa, os números estão feios, os números dos Estados Unidos estão subindo e os números do Brasil também estão subindo. Então, parece que antes da gente chegar lá na vacina, ainda vamos ter mais chacoalhada, mais incerteza e mais problemas no caminho. E vale salientar, né, Caio, quando a gente, no primeiro momento dessa pandemia, quando a gente olhou a situação da Europa, por exemplo, aconteceu um tempo depois aqui no Brasil, né? Então, o que está acontecendo lá, naturalmente, pela primeira experiência, a gente vai ter um efeito cascata aqui também, né? Eu digo isso, a gente fico aqui em Fortaleza, moro em Fortaleza, então os voos vêm para cá direto, então a gente teve foi a primeira cidade a ficar desesperador no primeiro evento e a gente continua com isso, e o que está acontecendo na Europa, a gente já olha, o movimento agora em Fortaleza, a gente já volta a ficar saindo só estritamente necessário, usando máscara, enfim. É toda uma problemática, mas aí quando a gente... o que vai acontecer, né? Eu acho que um movimento de continuidade da primeira onda, muita gente fala, não é a segunda onda, a gente só arrefeceu um pouco, as pessoas estão deixando de ter os cuidados maiores que tivemos ali no primeiro momento, e isso é a continuidade de uma primeira onda. Mas deixando isso de lado, sendo a continuidade ou sendo uma segunda onda, o que a gente reflete é o seguinte, a gente já sabe o que é, né? Os hospitais, médicos estão um pouco mais munidos de informação de como tratar, de como fazer isso, né? Como se prevenir, enfim. E a minha pergunta é, daqui para frente, se a gente tem empresas, serviços que estão buscando tirar essa diferença, né, do que teve um primeiro semestre parado, e a inflação já está batendo na porta muito forte, quando a gente vê IGPs extremamente elevados, a patamares de 2 dígitos aqui no Brasil, normalmente quando ele arrefece, IPCA vem com tudo, né, porque um é de mercado, o outro é amplo, que é de consumo, que é das famílias. E aí a minha pergunta é o seguinte, o que tira poder de compra, o que deprime o investidor é exatamente não ter o poder de compra reajustado, né? Que é você ter, como você falou, um juros nominal de 2%, se a gente descontar a inflação, a taxa de juros real hoje no Brasil está negativa, né? Você hoje fez a revisão do IPCA e muitos economistas, a gente tem ouvido falar, e você também, que essa inflação muito forte, ela vai se acomodar, né? Será, Caio, que essa inflação muito forte que a gente está vendo vai se acomodar mesmo? Ou ela é dependente de que o governo faça a parte dele de não romper o teto de gastos e não ter tanto ruído em relação ao mercado financeiro? Porque cada movimento, cada fala do governo que indica que pode tentar ultrapassar o teto de gastos, o mercado realiza, né? O mercado entra em colapso, o dólar sobe novamente. Contextualiza isso para a gente, quais os cenários base e por que motivo a gente estava conversando antes, você falando, eu falei, peraí que a gente vai falar com todo mundo aqui e quero que todo mundo mande dúvidas, por favor, quem quiser perguntar alguma coisa aqui sobre economia, a gente está aqui, vão me passar as perguntas e a gente vai replicar aqui para o Caio. Queria que você contextualizasse esse cenário de inflação, que na minha opinião a gente vai falar sobre juros nominal, sobre câmbio, né, que é a pergunta que todo economista não gosta, enfim, mas a gente vai falar sobre tudo isso, mas o que me assusta muito mais é a inflação, com IGPs e com essa perspectiva do que pode transferir desse IGP para o IPCA, se vai acomodar mesmo ou não, e por que você teve essa alteração de aumento de perspectiva de inflação aí para o ano que vem. Perfeito. É isso, a inflação, ela subiu um pouco para aqueles fatores que eu comentei, né? Ela, até no nosso último relatório, a gente chamou de inflação Covid. Ela tem a impressão digital da Covid ali, em todos os seus... Ela não é concentrada, de fato, ela não é um item ou dois. Começou assim, lembra? Primeiro foi o arroz e não sei o quê. Começou assim, mas ela é espalhada. Mas em todas as suas dimensões, nos alimentos,
por causa lá do preço da China, internacional e tal, e a própria demanda das pessoas interna, né, com o auxílio emergencial. Nos bens duráveis, né, móveis, eletroeletrônicos, tal, e nos serviços que estão reabrindo e recompondo margem, todos têm a ver com esta dinâmica da Covid. Né? Mas, como eu falei, no Brasil está muito mais intenso do que no resto do mundo. A gente está vendo o IGPM de anteontem, eu acho, saiu no começo da semana, a segunda prévia do IGPM, não foi nem o IGPM fechado, já bateu em 12 meses mais de 24%. Não é 2 dígitos em 11, é 2 dígitos em 24. É o maior nível do IGPM desde o Plano Real, fora aquele pico da eleição do Lula em 2002, que o IGPM é muito correlacionado com o câmbio, né? Ali o câmbio depreciou muito e o IGPM subiu muito. Mas fora aquele pico de 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, é o maior nível de IGPs. Né? Uma parte disso vai passar para os índices de preço ao consumidor. Já está acontecendo. Tanto que a nossa projeção de PCA do ano que vem era 2,6 lá atrás. Lá atrás é 2 meses atrás, tá? Não é tão atrás assim. Atrás algumas semanas, né? A gente atrás, pode falar Exatamente, há 2 meses atrás era isso. Por que era isso? Porque a gente falava, olha, tem 2 efeitos aqui. Primeiro, normalmente, quando tem um realinhamento desse, sobe os preços e eles caem no momento seguinte. Então, acaba gerando inflação no ano e deflação no começo do ano seguinte. Né? Então, no comecinho do ano seguinte, era provável que em janeiro e fevereiro a gente tivesse queda de preços de algumas coisas. Como o desemprego é alto, provavelmente isso não gera um processo inflacionário para frente. Só que o que a gente está vendo é que essa puxada é muito mais intensa, muito mais duradoura, e agora já não dá mais tempo. Quer dizer, a gente está no meio de novembro, certamente essa puxada aqui contaminou completamente a inflação do primeiro trimestre do ano que vem. Né? Então, a inflação do primeiro trimestre do ano que vem vai ser bem alta ainda. E a perspectiva, acho que da maioria dos economistas, é que essa inflação mais alta, conforme né, você passa a primeira vez para o consumidor, gera uma inflação, mas isso não tem fôlego para gerar um processo de alta de preços contínuo, porque, enfim, lá o desemprego é muito alto, a demanda é meio reprimida, então isso acaba, né, segurando. Então esse é meio o cenário básico. Você tem um morrote aqui de inflação, que na verdade está virando uma montanha, né? Esse 2,6 que eu falei agora há pouco já virou 3,8. Né? Já subiu mais de um ponto percentual. Antes estava confortavelmente abaixo dos 3,75, que é a meta do Banco Central do ano que vem, hoje já está em 3,80, já está um pouquinho acima. Tudo bem, tem uma banda de tolerância, nada grave, também uma inflação, num momento como esse, chegando a perto de 4%. Mas não é mais o 2% que estava antes. Né? Então, tem aqui um processo. Mas tudo leva a crer que, de fato, né, ao longo do tempo, a demanda mais fraca, porque o desemprego ainda vai estar alto e o auxílio emergencial vai acabar, né? Virando do ano, acaba o auxílio emergencial, tudo leva aqui que segura. Mas este é, digamos, o cenário base. E tem um outro efeito. Lembra aquilo que eu falei que o câmbio não veio junto com as outras moedas? Agora está vindo e eu acho que vai vir mais um pouco. Nosso câmbio para o ano que vem é 4,90. A gente acha que ele volta mais um pouquinho. Ele não vai voltar para os 4 do início do ano passado, não. Aliás, desse ano. Desse ano? Eu estava vendo... Parece que faz muito tempo, né? Mas no começo desse ano estava em 4. Eu estava vendo exatamente isso, um fechamento de mercado de janeiro desse ano. Bolsa estava quase 113 mil pontos e o dólar estava 4,20. Né? Então, a gente nem virou o ano. E aí a pergunta que eu já engato com você, nessa pressão inflacionária que ela né, de o Moretti tá ali se desenhando como uma montanha. Já não vai arrefecer no primeiro tri do ano que vem. Já está se estendendo. Já está se estendendo. Nessa extensão de inflação, com taxa de desempregos elevadas, né, e a gente não sabe qual vai ser o programa ainda do governo. Ainda não foi votado orçamento para 2021, o que é um problema. E aí eu te pergunto, o Selic tem condição de ficar em 2%? Olha, qual é o cenário alternativo do cenário de inflação? Desse que de fato é uma montanha e acomoda. É o cenário em que a gente perde a mão nos gastos públicos. Né? Ou seja, se aquela história, a dívida já cresceu muito.
Então, a gente tem um problema e esse problema vai ficar por bastante tempo. Esse problema está refletido na taxa de câmbio. Eu acho que o câmbio a 5,80 estava alto demais, mas ele não volta mais para os 4 e pouquinho. 5 é por aí, né? Então já está refletido ali. Nós ficamos em reais, né? Aliás, em dólar, nós ficamos mais pobres, o Brasil como um todo, por causa da depreciação cambial, aí cerca de 25%, do 4 para o 5. Né? Tem uma mudança importante. Né? Então, isso já aconteceu. Agora, está todo mundo acreditando? Não. O cenário base é que, olha, não piora daqui para frente. A dívida vai ficar em 100 e pouquinho do PIB, mas o governo vai respeitar o teto do gasto, a gente não vai gastar mais, não vai... Né? E conforme isso acontece, né, o câmbio se estabiliza em 5, o desemprego é alto, né, então ele segura a inflação, e o Banco Central vai ter muita calma para normalizar o juro. Eu acho que o juro, obviamente, não é 2 para sempre, né? Com a inflação correndo a 3, 3,5, 4, com juro a 2 a gente está com juro real negativo. Nós estamos porque estamos numa fase que tem que dar suporte ainda para a economia. Vai sair o auxílio emergencial, tem muita incerteza para 2021. No cenário em que as coisas fiscais fiquem tranquilas, tranquila não é a palavra. Tranquilo não vai ficar por muito tempo. Mas não fazer besteira. Vamos fazer assim, ela se não fizer derrapa, besteira... Né? Isso. Se estabiliza, a inflação tende a vir. Aí o Banco Central pode fazer com muita calma a alta de juros. Na nossa impressão, no nosso cenário, né, o nosso cenário base, ele fica em 2 até lá agosto do ano que vem. Né? Então tem mais um bom tempo de juro real negativo, estimulando aí crédito, construção, né, consumo de forma geral. Né? E aí ele vai subindo bem devagarzinho, termina em 3 no final do ano que vem, ainda um juro real negativo, porque a inflação está rodando ali 3,5, 4, né? Vai para 3 e aí vai subindo bem devagarzinho para até 4,5 no final de 22, sabe? Então é uma coisa assim que ele pode ter bastante calma, ele vai ter que normalizar o juro, acho que o juro, como eu falei, 2 não é o juro assim, de equilíbrio, ele vai ter que voltar lá para 5%, 6%, mas ele pode fazer isso com bastante calma. Agora, se nós inventarmos de mudar a governança fiscal, ou seja, olha, o teto de gastos não é mais importante, importante é gastar, importante é prolongar o auxílio emergencial, importante é fazer investimento, sem perceber que nós já estamos com a corda no pescoço, né? É um pouco da experiência que a gente teve há pouco tempo atrás. O mercado vai ficar nervoso de novo, né? O câmbio vai depreciar, vai lá para 6 de novo, 6,5. Aí a gente perde a referência. Porque se o endividamento volta a ser em bola de neve, nós perdemos a referência. Nós temos que pedir cada vez mais dinheiro emprestado. Para pedir cada vez mais dinheiro emprestado, aí nós temos que pagar cada vez mais juros, né? Vai sobrar cada vez menos dinheiro. Para conseguir pagar aquilo todo, a inflação vai começar a subir, o Banco Central vai ter que reagir antes, a economia vai ser bem pior. Então, existe um cenário, né, e a gente ainda não está definido qual é o cenário que nós vamos, né, como tem uma expressão em inglês que eu gosto, que é the jury is still out. O júri ainda está decidindo ali, a gente não sabe se nós vamos para o cenário bom ou para o cenário ruim. Né? O que é o júri? É o governo, são os políticos, né, o Congresso, que está definindo se para o ano que vem nós vamos estourar o teto de gastos ou não. Essa discussão começou há uns 2 meses atrás, o mercado reagiu, esqueceram, né, volta para a gaveta, só depois das eleições, aí passaram as eleições, agora falaram, não, só depois do segundo turno, né? Provavelmente quando passar o segundo turno vai falar, não dá mais tempo porque tem que votar o orçamento, como você bem falou, né? Tem outras coisas, cabotagem, não sei o que, vai acabar ficando para o ano que vem. Eu acho que essa espada vai ficar na nossa cabeça. Né? Mas pelo menos pelos próximos 6 a 9 meses, esse é meu horizonte, até a virada do primeiro para o segundo semestre do ano que vem, não faz nenhum sentido você mudar a estrutura de gastos, nem politicamente, nem economicamente. Economicamente não faz sentido nunca, né? Dado o endividamento que nós já temos. Lembra, dívida não é necessariamente ruim. Né? Quando você tem uma dívida controlada, é que nem na sua empresa. Você tem uma empresa, você quer comprar uma máquina nova, você quer expandir, é legal fazer uma dívida, toma um crédito, vale a pena. Agora, se você está com dívida até a tampa, né, e não está conseguindo pagar nem o salário dos seus funcionários, a solução não é se endividar mais, tá certo?
Então, são situações muito diferentes. Eu acho que o Brasil está mais para essa segunda situação do que da primeira, certo? Então, precisa tomar muito cuidado ali. Se der tudo certo, e a gente acha que vai, porque acho que o governo sabe disso, sabe da importância de segurar a barra aqui, não gerar inflação, não gerar alta de juros, acho que as coisas vão dar certo e a gente vai para aquele cenário que a inflação lá na frente cai e o Banco Central sobe o juro com calma. Gradativamente, né? E dentro de cenário, quando a gente fala de cenário base, né? Vocês economistas, de cenário de cada instituição, a gente fala um percentual X% de probabilidade de acontecer esse cenário. Esse cenário alternativo, você falou que estoura teto de gastos, que a gente tem algo descontrolado, muito ruído no mercado, né? Hoje vocês têm trabalhado para esse cenário alternativo ruim, pessimista, na casa de que percentual, Caio? Ele já foi maior, esse percentual, naquele momento em que não, teve um momento que o governo apresentou uma proposta, que aí não ficou muito claro se era o governo, se era o Congresso, de quem era a proposta, que era aumentar os gastos e não pagar os precatórios. Deve lembrar. Sim, perfeito. Disso. O que é basicamente? Precatório é uma dívida transitada de julgado que você tem que pagar naquele momento. Você não pagar o precatório e pagar outra despesa, não tem nenhuma diferença do que você aumentar a sua dívida, porque você tem que pagar aquilo. Sim. Não é que você fez um ajuste ali, pagou menos precatório e aquele precatório desapareceu. Não, ele rola para o ano seguinte. Então, quando começou a ir para aquela direção, o mercado falou, duas coisas aconteceram, na verdade. Isso aconteceu, mas o que estava por trás da cabeça de todo mundo é a alta da popularidade do presidente. Pouquíssimos governantes no mundo viram sua popularidade crescer durante a pandemia. O Trump é o principal exemplo. Em fevereiro desse ano, o Trump estava reeleito. Não tinha dúvida. A economia estava forte, o desemprego muito baixo. A mínima histórica. Mínima histórica, popularidade lá em cima, ele estava deitando e rolando, né, com aquele jeitão dele lá. Aí veio a pandemia, mudou tudo, né, e ele perdeu a eleição. Ele acha que ainda não perdeu, mas perdeu, né? Perdeu. Aliás, esse é um fator positivo que a gente não comentou para frente, né? Eu acho que a composição da eleição presidencial americana foi boa, né? Com o Biden, que é um cara muito mais previsível, sereno, como presidente, e um Congresso balanceado, né, para que nenhuma medida radical seja tomada. Isso está ajudando o mercado ir bem, né, com a perspectiva de vacina junto. E isso impacta a eleição, a gente ia entrar nesse tema, mas já que você entrou, vamos aproveitar. Esse novo cenário nos Estados Unidos reflete não automaticamente, mas tem esse reflexo na nossa economia? Tem porque, bom, os Estados Unidos é a principal economia do mundo, né? Então, Estados Unidos indo bem, indo ok, o mundo inteiro vai bem. Hoje o mundo é basicamente Estados Unidos e China, né? China, principalmente para emergentes, Estados Unidos, ali, Europa vem um pouco mais atrás, mas Estados Unidos é o crucial. E a situação dos Estados Unidos vinha muito complexa, né? O Trump era muito barulhento, né? Sinalizava coisas difíceis, guerra comercial e tal. Até favorecia um ou outro setor aqui no Brasil, né? Na medida que você briga com a China vem comprar aqui, para um ou outro setor aqui até vale a pena, mas do ponto de vista do que a gente chama de equilíbrio geral, não do parcial ali para o cara é bom, mas do equilíbrio geral não era bom, né? Então, um novo presidente, mais sereno, né? Com experiência e com um Congresso dividido, balanceado, qual que é o mais provável? Que a economia volte a crescer, deve ter um pacote aqui, novo pacote de estímulo. Os Estados Unidos já vinha bem, já vinha forte, né? Vai dar uma tropeçada agora com a segunda onda, mas para frente vem vacina, mais pacote emergencial, né? E a reabertura da economia. Então, eu acho que assim, os Estados Unidos vai bem e nos ajuda. Mas o que eu estava falando aqui era o seguinte, o Bolsonaro ganhou popularidade na crise por causa do auxílio emergencial. Então as pessoas olharam e falaram o seguinte, esse cara ganhou popularidade, moeda do político é popularidade, cresceu a popularidade, ele quer fazer mais. O auxílio emergencial está funcionando. Eles vão prorrogar, né?
E aí gerou uma dor de barriga no mercado, uma incerteza muito grande, porque não tem dinheiro. Né? Para vocês terem uma ideia do nível, da uma ordem de grandeza, o Bolsa Família, que é um programa importante, intenso, custa 30 bi por ano. 30 bi por ano. O auxílio emergencial, ali no seu auge, custava 55 bi por mês. Né? Era quase 2 Bolsas Famílias anuais por mês. Ou seja, não tinha absolutamente nenhuma forma de sustentar aquilo. Né? Então, ficou um medo muito grande ali de como é que esse fim dessa história seria, se a gente iria para aquele cenário de endividamento em bola de neve e tal, que seria problemático. Né? E eu acho que o governo, né, principalmente o Ministério da Economia, retomou a rédea, né, mostrou quão arriscado. Acho que o setor privado teve uma importância também nesse debate público. Né, muita gente escreveu artigo, matéria, né, e entrevistas, e mostrou ali do problema. Né, e eu acho que essa coisa meio que deu uma arrefecida. Acho que a probabilidade hoje é bem menor, né, 10 a 15%, eu diria. Né. Até porque o presidente Bolsonaro, isso eu tive a oportunidade de conviver com ele em alguns momentos, estava lá no ministério, né? Ele tem muito na cabeça a experiência do Macri na Argentina. Né? O Macri foi um presidente que precisava fazer ajustes, falou, depois eu faço, porque vai ser impopular no começo, aí a inflação subiu, ele perdeu a mão e não foi reeleito. Né? Então, e nós estamos ainda há muito tempo da eleição presidencial. Perder a mão agora, deixar o câmbio embora, a inflação subir e tal, em troca de programa de transferência de renda, é muito, muito perigoso do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico é um suicídio, mas do ponto de vista político também é perigoso. Se eu estou construindo esse argumento, eu já faço a ponte, né? Talvez isso já não seja verdade lá no segundo semestre do ano que vem. Com uma economia um pouco mais equilibrada e em plena campanha. Começar aí nós vamos estar um ano da eleição, né? As dificuldades fiscais vão continuar, né? O governo vai estar sempre ali racionando. Se a economia não andar, ou se a popularidade dele cair, eu acho que a gente tem que ficar com olho em duas coisas: popularidade do presidente de um lado e desemprego, economia do outro. Né? Normalmente a economia afeta a popularidade, mas nem sempre. Agora, por exemplo, a popularidade está alta e o desemprego também. Né? Temos que olhar para essas duas variáveis. Se a gente tiver uma combinação ok ao longo do tempo, no ano que vem, eu acho que as políticas continuam. Se cair a popularidade, se o desemprego voltar a subir, se a economia não conseguir reagir, não conseguir manter esse ritmo de retomada, aí a gente pode ter um risco. Mas aí eu estou falando mais lá do final do ano que vem. Por isso que eu construí aquela história de uma janela de 6 a 9 meses, que eu acho que as coisas vão ficar bem estabelecidas, e é neste momento que o governo tem que aproveitar para avançar com as reformas. Né? Porque avançando um pouco com as reformas, blinda 2022. Esse é o racional. Né? A oportunidade vai ser agora, no começo do ano que vem, primeiro semestre, para avançar um pouquinho com a melhora do teto de gasto, a PEC emergencial e tal, e um pouquinho com a tributária, com a administrativa, pelo menos discutir mais, avançar, né, para sinalizar, aprova a lei da cabotagem, aprova a lei do gás, que estão ali pingando no Congresso para botar para dentro do gol. Precisa avançar com aquilo para criar um capital econômico para aguentar o ano de 22, que vai ser um ano de mais, né, ano eleitoral, tal, é sempre mais complexo. Legal. Caio, eu queria que a gente contextualizasse um pouquinho, a gente está chegando aqui no final. A gente sempre fala assim, o Brasil, né? Esse ano vai, esse ano vai, esse ano vai. Muita gente fala assim, o país do futuro, esse futuro não chega, gente, que agonia, né? Então, vamos contextualizar tudo isso. Você acha que em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, se não houver estouro de teto de gastos, acontecendo tudo isso, a economia vai gradativamente entrando nos eixos. Começo de 2021, Congresso começa a aprovar algumas reformas, privatizações. Se a gente começa a ter esse contexto mais provável, aí eu queria que você desse esse norte para a gente de crescimento, né? Taxa de juros nominal, inflação para a gente e câmbio, as expectativas aí dentro dessa normalidade, já que o cenário ruim está ali na casa de 10% a 15% só, como que você projeta ali nessas expectativas econômicas e
Em seguida, quero que a gente comente um pouquinho, vai sobrar um pouquinho de tempo só sobre o evento que aconteceu na parte ali oriental de China, Coreia, Japão, ali do acordo deles. A gente vai ter um tempinho para comentar sobre isso. Ótimo, Então, eu boa. trouxesse essas expectativas aí para 2021 dentro da normalidade do cenário base de maior probabilidade. Ótimo, ótimo. Qual que é o cenário, então? Primeiro, pelo lado do crescimento, né? Que eu acho que esse vai ser a primeira grande disputa do ano que vem. O auxílio emergencial deve sair de cena, então a gente perde aquela demanda mais forte ali, principalmente das classes mais baixas, mas, por outro lado, o crédito está vindo, o juro ainda está negativo, isso é sempre estimulativo para a economia, né? Mercado imobiliário, automóveis, né? Bens duráveis de maior valor, que dependem de crédito, de parcelamento e tal, isso aí deve continuar andando. A vacina está aqui, né? A gente tem uma corrida importante, tem 5 ou 6 vacinas ali bem avançadas, umas 3 ou 4 praticamente como dados, é uma questão de logística e tal, então provavelmente a gente vai ter a vacinação, isso começa a reabrir os setores, né? Então, essa parte dos setores e do crédito, ele compensa em parte a desaceleração do auxílio emergencial. Então, nós temos um crescimento de 3,4% no ano que vem. Né? Não retoma, não tapa todo o buraco desse ano, que vai cair 4,5%, mas já compensa um pedaço. Um pedaço por causa do crescimento que está tendo agora e um pedaço mais de crescimento no ano que vem. Né? O câmbio, a gente acha que vem para baixo, né? Já veio um pouco, nós temos 5,20 para o final desse ano, 4,90 para o final do ano que vem. Estamos com esse 5,20 há bastante tempo, tomamos um belo calor. Hoje caiu mais de 1%, né? 5,30 mais ou menos, ali que eu estava olhando, pescando aqui. Mas vamos lá, quando bateu a 5,80, há umas 2, 3 semanas atrás, era uma pressão grande. Imagina, chegar a 5,20, a gente falava, não, o fundamento é para baixo, a balança comercial está super bem e tal. E eu acho que o câmbio está vindo, né, e deve vir mais um pouquinho, 4,90 a nossa projeção do ano que vem. A Selic fica em 2, como eu falei, sobe um pouquinho no final do ano para 3. Então a gente tem 2 até agosto do ano que vem, e depois vai gradativamente de 25 e 25 até 3. Né? E a inflação é uma inflação que está mais pressionada agora, né? Mas ela não é uma dinâmica inflacionária complicada. A gente está com a inflação de 4%, 4% não, 3,8%, quase 4%, né, o ano que vem, e depois lá na frente vai para perto da meta de 3,5%. Ou seja, é um cenário que nós chamamos no nosso último relatório mensal de um cenário administrável. Né? Não é um cenário, as coisas estão super bem, a economia cresce muito, tal. Não, é um cenário administrável, é um cenário que as coisas começam a ir bem e alguns setores vão bem, construção vai bem, saneamento deve andar bem agora com a nova lei, né? O consumo vai melhorando, então acho que aqui a gente tem uma perspectiva que é bem ok, bem positiva, sempre olhando aquilo, né? Qual é o risco para esse cenário? É se desandar o fiscal. Né? Eu acho que o mundo está cada vez menos arriscado, né? Risco de eleição nos Estados Unidos parece que está para trás. Claro que a segunda onda da Covid é um drama, mas se a gente olhar um pouco mais para frente, tem a vacina, né? E a vacina deve fazer efeito. Né? E tem esse último ponto que você comentou, que é o acordo comercial do bloco asiático, que é um avanço muito bacana. Né? Acordos comerciais, o Brasil fez o acordo Brasil-União Europeia, agora por aquelas questões de clima, tal, deu uma piorada, né? Acho que a gente tem que voltar a olhar para isso, mas acordos comerciais, o comércio mundial é muito importante. Né? E a pandemia trouxe um ponto de interrogação na globalização. Né? E esse ponto de interrogação está mostrando o seguinte, olha, a globalização, os comércios internacionais, né? Hoje tem até um artigo interessante na Folha de São Paulo, de uma economista colega minha, a Solange Strur, que foi exatamente nesse ponto, foi um muito bom artigo, e ela fala exatamente isso, a globalização está sobrevivendo à pandemia. E o comércio está voltando. Né? Então, esses arranjos comerciais, e cá entre nós, a derrota do Trump ajuda, porque ele estava mais para a guerra comercial do que para todo mundo crescer junto, gera um cenário positivo. Ou seja, está na nossa mão. Está na nossa mão. É só a gente não derrapar no fiscal. Não é fácil, tem pressão,
Eu tive lá, eu sei que é difícil, eu sei que a pressão é grande, mas o time lá é super forte, super bom, super focado, o time do Ministério da Economia. Eu tenho certeza que eles vão mostrar e convencer a população, e nós vamos fazer o nosso trabalho daqui, né, nesses bate-papos, mostrando a importância disso, como o equilíbrio fiscal e a perspectiva de equilíbrio da dívida pública é tão importante para nós. Maravilha. E a última pergunta, já que você falou, equipe é boa, equipe é focada, né? Ao que tudo indica, o presidente escuta, né, e leva muito em consideração o nosso ministro da Economia. A pergunta, Paulo Guedes fica até as próximas eleições ou você acha que tem algum risco de ele sair? Eu acho que, assim, até onde a vista alcança, não tem risco de ele sair, né? Ele tem estruturado os pilares lá do projeto, né? Basta ver qualquer live dele para ver como é que ele continua com aquele mesmo gás de sempre, né? Empolgado, falante, né? Defendendo os pontos. E claramente, assim, como eu falei um pouco atrás, o júri ainda está fora, né? Se voltar, passar as eleições, começar o ano que vem e romper o teto de gastos, aí eu estou errado aqui na minha avaliação. Ganhou aqueles 10% de probabilidade menor. Mas se está no cenário base, está mostrando que o governo compra a ideia de que é importante a estabilidade aqui no curto prazo. Então, até onde a vista alcança, que é meados do ano que vem, mais para segundo semestre do ano que vem, eu não vejo esse risco importante. O último ano de governo é sempre complicado, né? Vai ter o peso político cresce muito, a importância da reeleição aumenta muito, isso em qualquer governo, né? E aí a vista não alcança, digamos. Mas eu acho que até meados do ano que vem para frente, todos os sinais são de que ele continua assim. Legal. E daqui para lá a gente vai se reunir ainda muitas Sem vezes, dúvida. mais para poder trazer essa sua sinalização, qual o contexto que a gente vai estar, né, as suas perspectivas aí como economista-chefe aqui da XP. A gente conta com você, que é muito elucidativo, e teve nos dois lados, né? Passou por lá, então traz essa visão que para a gente é uma visão real, né? O que realmente pode acontecer. Né? E é muito bacana que a gente vai fazer aqui o resumão, que é até onde a vista alcança, os próximos 6, 9 meses, a gente trabalha num cenário de maior probabilidade, que o mercado se estabilize, que a gente tenha uma estabilidade maior, e a cada movimento de mercado, começo de ano, vamos ver como é que o Congresso começa o ano, se vai ter votação, não vai ter votação, o orçamento que tem que sair esse ano, e a gente conta com você para sempre estar aqui, pertinho da gente, para estar conversando com a gente, com os nossos clientes, com quem assiste aqui o nosso canal no YouTube, o nosso podcast, pela plataforma que você quiser, a gente transforma essas nossas reuniões aqui em podcast. Está convidado também, Caio, porque já passaram pessoas aqui bem relevantes e que a gente gosta muito, informação de qualidade para o nosso cliente e para o investidor em geral, para poder fazer a melhor alocação de recursos. E você que assistiu a gente até agora, quero agradecer muito a participação, muito por vocês terem ficado aqui com a gente. Muito obrigada aos nossos clientes, obrigada a toda a equipe aqui do Ápice. A gente vai transformar essa apresentação no nosso canal do YouTube. De novo, passem por lá, deixem o seu like, é muito importante para a gente, e que vocês nos deem feedback aqui do trabalho que a gente está fazendo. E Caio, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela tua participação. Acho que a gente poderia ficar aqui horas conversando, que a economia é dinâmica, é maravilhosa, e a gente tem muito assunto para falar aqui no Brasil. A gente não pode esquecer que a gente é emergente e que a gente tem que tomar todo cuidado aí na dinâmica de 2021, e a gente do lado de cá vai ficar bastante atenta, vai pressionar quando tiver que pressionar e vai trazer sempre você aqui para a gente conversar. Queria que você desse uma palavrinha final, a gente tem aí uns 2 minutinhos para encerrar aqui a live. Queria que você desse uma palavrinha final para quem está assistindo a gente. Claro, legal, Milena. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, prazer participar do podcast depois. Vamos fazer sim, vamos armar, vamos continuar em contato. A gente está nessa montanha-russa maluca de final de ano, né? Terceiro tri muito forte no mundo inteiro, segunda onda agora em novembro, vacina chegando em janeiro. E aqui os nossos problemas domésticos de sempre, problemas fiscais, problemas políticos, incerteza, uma eleição municipal que vai ser importante também acompanhar. Então, olha, vamos ficar junto. Nós temos
nossas publicações na plataforma de conteúdos da XP, nós fazemos morning calls, nós fazemos relatórios semanais, mensais, temos uma apresentação lá de slides no nosso site também, para quem quiser dar uma olhada mais visual no nosso cenário, de forma que estamos aqui para estar próximo dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, de quem é importante para a gente e quem é importante para fazer essa transformação tão importante no mercado financeiro que nós estamos assistindo e participando. De novo, obrigado, boa noite a todos, foi um grande prazer e conte sempre conosco. Obrigada, Caio, a todos vocês, muito obrigada e uma excelente noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.